Você já ouviu falar de uma cidade que desafiou o impossível? Uma cidade que resistiu à fome, à guerra e ao cerco, e mesmo assim nunca se rendeu? Existe um lugar em Portugal que carrega esse título com orgulho: Cidade Invicta. Mas o que isso significa de verdade? Quem tentou conquistá-la? Por que ela resistiu? E por que, séculos depois, essa história ainda ecoa nas pedras de suas ruas e nos corações de seu povo? Hoje, você vai conhecer a história por trás do nome Porto, a cidade invicta. Uma história de coragem, resistência e liberdade que marcou para sempre a identidade de uma das cidades mais fascinantes da Europa. Às margens do Rio Douro, entre colinas e pontes que desafiam o tempo, está o Porto. Uma cidade antiga, que guarda séculos de histórias entre suas vielas estreitas e construções de pedra. Um lugar que já era importante no tempo dos romanos, ainda com o nome de Portus Cale, origem do próprio nome Portugal. Ao longo dos séculos, o porto prosperou como centro comercial, religioso e cultural. Mas foi no século XIX que a cidade entraria para a história com um novo papel: o de bastião da liberdade. No início dos anos 1800, Portugal enfrentava tempos turbulentos. O país estava dividido, não apenas politicamente, mas em sua própria alma. De um lado, estavam os liberais, que defendiam uma monarquia constitucional e direitos civis. Do outro, os absolutistas, que desejavam manter o poder concentrado nas mãos do rei, sem limitações. Esse conflito se tornou ainda mais tenso com a figura de dois irmãos: Dom Pedro IV, imperador do Brasil e defensor do liberalismo, e Dom Miguel, seu irmão mais novo, que queria restaurar o absolutismo em Portugal. Quando Dom Pedro abdicou do trono brasileiro e voltou à Europa, em 1831, estava decidido a lutar por um novo Portugal. E escolheu o Porto como palco dessa luta. Em julho de 1832, Dom Pedro desembarcou em Portugal com um exército liberal composto por soldados portugueses, brasileiros, mercenários estrangeiros e idealistas. Rapidamente, ele tomou o porto e estabeleceu ali seu quartel-general. Mas a resposta de Dom Miguel foi rápida e brutal. O cerco do porto começou. Durante mais de um ano, entre julho de 1832 e agosto de 1833, a cidade foi completamente cercada pelas forças miguelistas. Ninguém entrava, ninguém saía. Faltava comida, faltavam remédios, faltavam armas, mas nunca faltou coragem. O povo do porto sofreu. As ruas se tornaram trincheiras, as casas viraram fortalezas, as igrejas, hospitais improvisados. Muitas famílias perderam tudo. A fome levou muitos à beira da morte. Mas mesmo assim, a cidade nunca se rendeu. Dia após dia, mês após mês, a população e os soldados resistiam. Eles acreditavam em algo maior: liberdade, justiça, futuro. E essa fé inabalável fez o impossível acontecer. Em agosto de 1833, com a ajuda de aliados britânicos e o avanço estratégico das tropas liberais, o cerco foi finalmente quebrado. Lisboa caiu nas mãos dos liberais. Dom Miguel foi derrotado. E Portugal entrou em uma nova era, com uma constituição e novas ideias. E o Porto? O Porto foi eternizado como cidade invicta, invencível, inquebrável, inabalável. Um título que não foi concedido por decreto, mas conquistado com sangue, coragem e sacrifício. Hoje, quando alguém caminha pelas ruas do Porto, talvez não perceba os fantasmas dessa batalha, mas eles estão lá, na estátua de Dom Pedro IV, que segura a Carta Constitucional com firmeza, nos nomes das ruas, nos prédios antigos, nos museus, nas tradições. O espírito invicto continua vivo. Ele está na forma como o povo do Porto fala com paixão da sua cidade. Está no orgulho de serem chamados de tripeiros,
Está no vinho do Porto, que atravessou fronteiras, e está nas pontes que ligam o passado ao presente. O Porto é mais do que uma cidade bonita. É mais do que sua arquitetura, sua culinária ou sua música. O Porto é uma lição viva sobre o poder da resistência, sobre como um povo pode, mesmo nas piores circunstâncias, escolher lutar por aquilo em que acredita, sobre como a liberdade tem um preço e como alguns estão dispostos a pagá-lo com tudo que têm. Essa é a história do título Cidade Invicta. Uma história que inspira, emociona e orgulha, e que continua viva toda vez que alguém, em qualquer parte do mundo, sussurra com admiração: Porto, a cidade que nunca se rendeu. Se essa história tocou você, deixe seu like. Inscreva-se no canal Geocentrismo. Aqui, a Terra está no centro das histórias. E cada lugar tem algo extraordinário para nos ensinar. Até o próximo vídeo.